Olá! Na nossa reflexão de hoje falaremos sobre a liberdade que o perdão nos traz. O texto encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 50, do verso 15 ao 21. Vendo os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos odiará José e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes da sua morte: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos, e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando ele lhes falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Somos teus servos. Respondeu-lhes José: Não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais. Eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Tenho quase certeza de que posso dizer que, em toda a dificuldade que passamos, geralmente precisamos perdoar alguém. Quando passamos por problemas, inevitavelmente nos fazemos esta pergunta: por quê? A resposta que se segue, muito provavelmente, determinará não somente a maneira de enxergarmos a situação, mas também onde estamos colocando a culpa de tudo isso estar acontecendo. Algumas pessoas tendem mais frequentemente a se culpar por aquilo que vivem. Morreu alguém? Se culpam por não terem feito mais por aquela pessoa. Houve um término de relacionamento? Se culpam como se tivessem sido os únicos responsáveis pelos desentendimentos, por mais que esta não tenha sido a realidade. Perdem uma oportunidade de emprego. Se culpam por não serem boas o suficiente. Ficam doentes? Se culpam por não terem cuidado mais da saúde. Pessoas assim geralmente carregam um fardo muito grande porque podem atribuir a si mesmas uma falsa culpa, inexistente ou maior do que de fato é. Precisam aprender a lidar com seus problemas. Encontrar a solução envolve reconhecer o erro, arrepender-se, reparar erros que sejam possíveis de serem reparados, lamentar por aqueles que não podem mais ser reparados, decidir não repetir a mesma conduta, escolher conscientemente não mais alimentar pensamentos negativos e lembrar-se de que em Cristo você tem o perdão e a salvação. Existem pessoas que têm a tendência de frequentemente alimentar ressentimentos ao atribuírem a culpa pelo seu sofrimento a outras pessoas. No entanto, por mais que verdadeiramente alguém tenha feito algo contra você, a responsabilidade pela manutenção do sofrimento em sua vida é sua. Digo manutenção porque normalmente junto com o ressentimento vem o senso de justiça própria, de vingança ou do não perdão. O que faz com que a pessoa intencionalmente decida não deixar as lembranças e a raiva irem embora. Nesse caso, é muito importante definirmos o que é o perdão. Perdão não é esquecer. Não é dizer que o que aconteceu não teve problema. E não é você nunca mais poder se sentir triste pelo ocorrido. Perdoar é uma escolha. É a decisão de parar de controlar a pessoa que te fez sofrer através de chantagens, de justiça ou de vingança. É um processo interno e pessoal que acontece independentemente do pedido de perdão externo, porque tem a ver mais com a minha decisão e não mais ficar desejando mal, planejando dar o troco ou resmungando internamente ou externamente sobre o quanto tal pessoa me fez mal. E também possibilita-nos colocar limites para a forma que desejo, a partir de agora, lidar com tal pessoa. Decidir perdoar envolve liberdade, não somente necessariamente para outra pessoa, que pode até mesmo já estar vivendo a vida dela sem nem mesmo pensar em você, mas também para si mesmo. Liberdade de não mais ter que pensar no sofrimento causado para
Fazer questão da pessoa perceber que você nunca vai esquecer do que foi feito. Liberdade de viver a sua vida, mesmo que o outro não mude. Liberdade de se sentir bem, mesmo sem um pedido de perdão. Liberdade de não depender do arrependimento ou da mudança de comportamento do outro para ser feliz. E liberdade também de escolher voltar e se reconciliar quando houver essa possibilidade. Se o sofrimento que você vive hoje foi em parte, ou mesmo em grande parte, causado por alguém, considere o perdão. Seu processo de recuperação emocional dependerá também da sua capacidade de perdoar. Você conhece a história de José. Era odiado por seus irmãos por ser o preferido do seu pai. Foi vendido como escravo, sofreu acusações injustas, foi preso e abandonado, mas não por Deus. Por causa da sua fidelidade, Deus o abençoou e ele se tornou governador do Egito. Em sua posição de autoridade, poderia ter permitido que o orgulho predominasse a ponto de não perdoar os seus irmãos, que agora dependiam dele para obter comida em meio à miséria do Egito. Mas escolheu perdoá-los. Não dependia mais deles para obter sucesso, para ser reconhecido, para ser alguém, mas certamente dependia do perdão para se sentir aliviado emocionalmente, limpo do rancor e livre da justiça humana. E você? Precisa perdoar alguém? Tem carregado algum sentimento de culpa ou amargura? Quem sabe você não precisa abrir o seu coração a Deus e falar sobre o quanto você se ressente por não entender o motivo de Ele ter permitido que este sofrimento acontecesse com você. Abra o seu coração a Ele. Fale sobre os seus sentimentos. Ele já te fez este convite de ir até Ele para arrazoar com Ele. Vá, do jeito que está, e ouça o que Ele tem a lhe falar. Esteja disposto a perdoar. Vamos orar. Ó Deus, eu sou grato ao Senhor. Grato pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, e pela salvação e o perdão que o Senhor nos concedeu em Cristo Jesus. Pai, nós também precisamos aprender a perdoar, ó Deus, o nosso próximo. Ó Pai, a não ficar carregando um fardo tão pesado, quando o Senhor nos convidou, ó Deus, para irmos até o Senhor e colocarmos todo o nosso peso diante de Ti, aos pés da cruz. Nos ajuda, Deus, a tirar todo o rancor, toda a amargura, toda a culpa que existe dentro de nós, aceitando, ó Deus, o perdão que vem do Senhor e perdoando aqueles que nos causam mal. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Fique na paz.